Boa noite, pessoal. Legal. Então, olha lá, vamos conversar aí sobre as bombas, né? Principalmente sobre as bombas, né? E vamos deixar um pouco mais para frente no nosso curso a parte dos compressores, tá bom? Mas vamos conversar hoje sobre as bombas. Então, na aula passada, a gente conversou tudo que a gente tinha aí para conversar sobre os atuadores hidráulicos diferenciais, né? Nas últimas duas aulas, a gente viu classificação desses atuadores, se eles eram de fixação rígida ou de fixação articulada, como que era a construção desses atuadores, se eles eram de dupla ação, simples ação, né? Vimos também como equacionar a dinâmica do meu atuador, a equação do movimento desse atuador, né? Depois demos uma olhada ali em como equacionar em como dimensionar, né, esse atuador por meio de um critério, né? Que era o critério de Euler, que vocês também já tinham visto no passado, para evitar a flambagem desse atuador quando submetido a uma carga, né? E hoje, para a gente continuar estudando o nosso circuito hidráulico, a gente vai para a parte de conversão primária, a gente vai conversar sobre as bombas, tudo bem? Então, olha lá, o que é uma bomba, né? A bomba é essa máquina responsável por transformar energia mecânica em energia hidráulica. Então, eu tenho lá um motor, que pode ser um motor elétrico ou um motor de combustão interna, tudo bem? Esse motor disponibiliza uma potência no seu eixo que está ligado ao eixo de uma bomba. E essa energia, né, é convertida em energia hidráulica, energia mecânica em energia hidráulica pela bomba e transmitida pelo fluido até o meu atuador. Tudo bem? Um erro de conceito muito recorrente, pessoal, é esse aqui. A bomba, ela não gera pressão. A bomba, ela gera uma vazão, beleza? Ela é uma fonte de vazão para a gente, né? O que gera a pressão no meu sistema são as obstruções, as dificuldades que o fluido encontra para passar pelo meu sistema, tudo bem? Isso daí disso decorre a pressão. A nossa bomba é responsável pela vazão do nosso sistema. E como que essa bomba funciona, né? Acho que vocês até aqui estamos navegando na revisão, né? Então, basicamente, eu tenho lá a bomba e um tubo mergulhado no meu reservatório, uma espécie de tubo pescador ali mergulhado no reservatório, né? E quando a bomba começa a girar, eu crio uma pressão negativa na câmara de entrada da minha bomba. Isso faz com que a pressão atmosférica consiga empurrar o fluido, né, até o pórtico de entrada da bomba. Depois esse fluido é transferido para o pórtico de saída, né, pelo movimento da bomba, pelo deslocamento da bomba, né, e aí esse fluido é ejetado ali, né, pela abertura de descarga da minha bomba, né, forçando esse fluido através do meu sistema. Legal? E aí existe um conceito importante que a gente vai conversar aqui bastante na aula de hoje, chamado deslocamento. Né? O que é o deslocamento de uma bomba? É a quantidade de fluido que essa bomba consegue tirar do pórtico de entrada e colocar no pórtico de saída a cada revolução do eixo, a cada rotação do eixo. Tudo bem? Esse é o deslocamento. Geralmente a gente expressa esse deslocamento em centímetro cúbico por rotação. Tudo bem? Centímetro cúbico por rotação. Dentro dessa ideia do deslocamento, tá, das máquinas que a gente vai ver aqui hoje, existe basicamente dois grupos. As máquinas de deslocamento fixo, e aí prestem atenção, porque a gente vai falar sobre os dois tipos, né? Então, a máquina de deslocamento fixo, que é aquela que não permite que eu mude geometricamente, melhor, que ela não permite que eu mude na parte interna da bomba elementos da geometria, ela não permite essas alterações e, por consequência de não permitir essas alterações, o deslocamento é sempre constante, né? Eu tenho um deslocamento constante, fixo, beleza? Então a quantidade de fluido que eu tiro da entrada e jogo para a saída é sempre constante, porque eu não consigo variar a geometria interna dessa minha bomba de deslocamento fixo. Legal? Faz sentido para vocês? Eu consigo, se eu aumentar a rotação, professor, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a vazão, porque rotação vezes o deslocamento vai dar a vazão. Mas perceba que o deslocamento da bomba, que é um parâmetro interno, intrínseco à bomba, não mudou. Eu só aumentei a rotação no eixo e, por consequência, aumentei a vazão de saída. Mas isso é proporcional ao meu deslocamento.
Já nas máquinas de deslocamento variável, por quê? Porque eu consigo mexer na geometria interna dessa bomba de modo a que o deslocamento seja variável agora e não mais fixo. Então eu posso variar a vazão na saída da minha bomba por mudança da rotação ou por mudança do deslocamento. Faz sentido? Nas bombas de deslocamento fixo, o único mecanismo que eu tenho para mudar a vazão de saída é a rotação de entrada. Legal? Já nas bombas de deslocamento variável, para mudar a vazão de saída, eu posso mexer em dois parâmetros. Eu posso mexer tanto no motor, né, na rotação do motor, quanto eu posso mexer na geometria interna da minha bomba. Fez sentido, Disneyland? Então, olhando do ponto de vista, né, de balanço energético, né, da nossa bomba, e considerando aqui que as trocas de calor da bomba com o meio, né, elas são desprezíveis, né, o que a gente diz é o seguinte, que a energia entregue aqui no eixo da bomba, né, o meu W ponto, ela vai ser convertida, né, em energia hidráulica, mas essa energia hidráulica ela pode ter dois pedaços, dois componentes, tudo bem? Um componente aqui destacado em vermelho, que é quando eu converto essa energia na forma potencial, majoritariamente na forma potencial, beleza? Ou quando eu converto essa energia majoritariamente na forma cinética, tudo bem? Existem bombas que são muito melhores em fazer o azul do que fazer o vermelho, ou seja, pegar a energia do eixo e transmitir isso de forma cinética para o fluido. E existem bombas que são muito melhores em fazer o vermelho do que fazer o azul, ou seja, transmitem energia para o meu fluido na forma de energia potencial, energia de variação de pressão. Tudo bem? Ah, legal. E aí, essa classificação fica da seguinte forma, tá? As bombas hidrostáticas são as bombas aqui que eu destaquei em vermelho. Elas são muito melhores conversoras de energia potencial. Enquanto as bombas hidrodinâmicas, que são aquelas que vocês já viram no passado, se enquadram aqui no grupo das que fazem muito melhor a parte cinética. Faz sentido? Tudo bem? Então, olha lá. Só relembrando o que vocês devem ter visto em disciplinas passadas, né? Essas bombas hidrodinâmicas, elas têm algumas características, né? Por exemplo, a transferência de energia é majoritariamente cinética, né? Como não existe um contato direto entre as pás aqui e a carcaça da minha bomba, né? A vedação entre o pórtico de saída e o pórtico de entrada, ela é deficiente, ela não é tão boa, beleza? Então perceba, se em algum momento houver uma restrição maior aqui, a jusante da bomba, ou seja, na saída da bomba, a pressão começar a subir, eu vou ter vazamentos internos grandes e eu vou ter a minha vazão indo para baixo, a vazão aqui no pórtico de saída. Tudo bem? Então perceba, olha a característica dessa bomba, né? Bombas hidrodinâmicas, para uma grande variação de pressão, eu tenho uma grande variação de vazão. Beleza? Então guardem isso na cabeça de vocês. Provavelmente essa curva aqui, pressão-vazão, que vocês estão vendo aqui na minha tela, vocês já estudaram em disciplinas passadas, não é isso? Legal, show de bola. Né? Já as bombas que a gente vai estudar aqui, pessoal, elas são bombas de deslocamento positivo. São bombas hidrostáticas. E as características dessas bombas é que, primeiro, a transferência de energia é majoritariamente potencial. Né? A vedação entre os pórticos, elas são construídas para que a vedação entre os pórticos de entrada e saída seja o mais estanque possível, mesmo que a pressão aqui, a jusante da bomba, cresça. Beleza? Então, mesmo com a pressão aqui subindo, eu vou ter aqui um certo nível de estanqueidade entre o pórtico de entrada e o pórtico de saída, o que evita vazamentos internos, recirculação do fluido. Tudo bem? E aí, por essa razão, elas conseguem basicamente fornecer uma quantidade fixa, né, de fluido, elas conseguem garantir uma vazão, né, a cada vez que o rotor completa uma volta, né, o eixo completa uma volta, tudo bem? Volume é constante.
E aí, ó, nessas bombas, a curva característica muda. Por quê? Para uma grande variação de pressão, eu tenho uma pequena variação da vazão. Vê se fez sentido para você. Então, as bombas que a gente vai usar aqui em automação são bombas da categoria hidrostática. Beleza? Vocês provavelmente vão usar essas aqui, essas bombas hidrodinâmicas, muito mais para deslocamento do fluido, né? De um lugar para o outro. Quando a única força que a bomba precisa vencer são as forças de atrito do fluido com o meio, né? Com a mangueira, durante o deslocamento, né? Então, nesses casos, a gente usa as bombas hidrodinâmicas. Não foi isso mais ou menos que vocês estudaram no passado? Então, a primeira das bombas que eu quero mostrar aqui para vocês é a bomba de engrenagens externas, né? E essa bomba é a bomba que a gente tem lá no nosso laboratório. A gente tem duas bombas dessa lá para cada uma das bancadas do nosso laboratório. São bombas de engrenagens externas, né? Essa bomba, ela tem uma carcaça, né, que vocês estão vendo aqui, que comporta o pórtico de entrada e o pórtico de saída, né? Uma engrenagem motora e uma engrenagem movida, tudo bem? O fluido nessas bombas, ele vai ser transportado como, né? O que vai acontecer aí é o seguinte: o desengrenamento dos dentes da engrenagem no pórtico de entrada faz com que haja, né, a formação de um volume. Quando há a formação desse volume, né, o fluido então ocupa esse espaço, né, questão da pressão negativa e a pressão atmosférica empurrando, né? E aí o fluido é transportado, né, por essas câmaras que se formam entre os dentes e a carcaça externa da minha, né, e a parte externa da minha bomba, a periferia da minha bomba. Então o fluido é transportado aqui perifericamente, tá? Dá uma olhada aqui, a animação deixa isso bem claro, né? Então, meu fluido é deslocado perifericamente por essas câmaras que se formam. E aí, o reacoplamento dos dentes no pórtico de saída faz com que esse fluido seja ejetado da minha bomba. Tudo bem? Legal? Aqui tem uma imagem, né, de uma bomba dessas desmontadas, para vocês terem uma noção mais ou menos, né? São bombas aí de característica construtiva que apenas permite deslocamento fixo. Isso quer dizer o quê? Eu não consigo mudar a geometria interna dela para que o deslocamento seja alterado. Eu não consigo mudar a geometria interna dela. Nesse caso, a bomba é apenas de deslocamento fixo, né? Trabalha com pressões elevadas, da ordem de 200 bar, rotações de 500 a 5.000 RPM, são bombas fáceis de montar, de baixa pulsação, ou seja, a vazão de saída, né, ela não é uma vazão que pulsa, né? Porque eu tenho aqui a abertura de câmaras, né, de ambos os lados da bomba, câmaras se abrindo e jogando esse fluido para fora. Então isso faz com que eu tenha uma bomba de baixa pulsação, baixo nível de ruído, tudo bem? Uh, São adaptáveis a grandes variações da viscosidade, né? E aí lembra que eu falei para vocês que por algum motivo, ou desgaste do sistema, ou alguma reação química, pode acontecer a formação de material particulado. Dependendo do tamanho desse particulado, óbvio, eu vou ter problemas nos meus sistemas. Mas essas bombas de engrenagem são bastante resistentes, bastante robustas a esse problema de pequenos materiais particulados. Tudo bem? O diâmetro de entrada sempre será maior que a de saída ou elas podem ser iguais em alguns casos? Geralmente, a gente vai ter uma restrição maior no pórtico de saída, né? O pórtico de saída vai ser mais restrito, ele vai ter uma área menor, tá? Esse é o caso mais geral, tá? Mas pode acontecer de eu ter diâmetros iguais. Vai ficar bastante claro lá na bomba de pistões, tá bom? Na bomba de pistões, a gente vai ter uma placa de válvula que vai em cima dos pistões. Vocês vão conseguir ver que os rasgos de admissão são maiores do que os rasgos de ejeção do fluido, tá bom? Dá para ver isso lá com bastante clareza, assim, na bomba de pistões. Um outro tipo de bomba, ainda na família das bombas de engrenagens, são as bombas de engrenagens agora
internas, tudo bem? Como que essa bomba, né, é montada? Como que ela é composta, né? Eu tenho aqui as engrenagens, né, essa engrenagem externa, que a gente chama de coroa, tudo bem? E eu tenho aqui a engrenagem interna, que a gente chama de pinhão, tudo bem? A engrenagem interna, o pinhão, é a engrenagem motora e a engrenagem externa, a coroa, é a engrenagem movida, tudo bem? E aí, se vocês repararem, eu tenho um separador aqui entre as engrenagens, que tem um formato de meia-lua, tá bom? Tenho aqui na carcaça o meu pórtico de entrada e o meu pórtico de saída. Legal? O pinhão, né? Se você reparar bem aqui, eu tenho aqui, ó, a linha de centro da minha máquina, né? E o pinhão ele está montado deslocado, né? Ou seja, a engrenagem motora ela está deslocada, né, do centro da máquina. Ou seja, a gente diz que ele foi montado excentricamente, né? Tem uma excentricidade desse eixo em relação ao centro da máquina, tá bom? E aí, como que funciona, né? Essa bomba? Percebe que conforme eu tenho desacoplamento dos dentes aqui no pórtico de entrada, eu formo câmaras, eu formo um determinado volume, né? E aí, o que, que vai acontecer aqui? Repara, eu vou ter câmaras que se formam entre os dentes da engrenagem externa e o meu separador, e câmaras que se formam entre os dentes da engrenagem interna e o meu separador. Tudo bem? Então, eu tenho câmaras deslocando o fluido dos dois lados. Como eu tenho maior, se você dividir aqui, né, do ponto de vista angular mesmo, né, como eu tenho uma maior fase angular aqui, né, de acoplamento desses dentes, tudo bem? Tanto aqui na parte superior quanto aqui na parte inferior com separador, essas são bombas que vão ter uma característica interessante de estanqueidade, tudo bem? Elas vedam muito bem a entrada, o pórtico de entrada em relação ao pórtico de saída, né? Que mais? Show. A gente vai ver que esse efeito, né, de estanqueidade maior vai fazer com que o meu rendimento volumétrico seja maior lá na frente. Tudo bem? Mas a gente vai vendo isso mais adiante. Do outro lado, aqui no pórtico de saída, conforme as minhas engrenagens vão se reacoplando, né, os dentes vão se reengrenando, né, eu vou expulsando o fluido aqui pelo meu pórtico de saída. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Legal, pessoal, vamos adiante aqui então. Essa bomba aqui eu acredito que já seja uma novidade para vocês, né? Então, olha lá. Devido às características construtivas, novamente, né, eu não consigo variar nada geometricamente na parte interna dessa bomba. Então, eu não consigo mudar o deslocamento dela. Tudo bem? Trabalha com pressões elevadas, da ordem de 200 bar, rotações de até 5.000 RPM, vazão com pouca pulsação, pela mesma ideia de que eu tenho câmaras aqui com abertura se abrindo simultaneamente, né? Ou seja, câmaras da parte interna e da parte externa para fazer a ejeção do fluido. Então, isso faz com que eu tenha pouca pulsação de saída, né? Só que, como ela é uma bomba mais sofisticada, o custo é mais alto porque a montagem é mais complexa. Tudo bem? Tem mais partes, né? Vê se fez sentido para você. Não esqueça de fazer os questionários e nos vemos no próximo vídeo.